Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Thiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje eu quero trazer uma fala do grandiosíssimo cardeal Gerard Miller a respeito desse, vamos dizer assim, novo incentivo da doutrina da fé para que casais de segunda união, recasados, recebam a comunhão e os sacramentos. Cardeal Gerard Miller, que também já foi prefeito da doutrina da fé, ele fala que essas orientações sobre comunhão a divorciados rompem com o ensinamento da igreja. O ensinamento de sempre da igreja. É uma grande verdade. E no meio eu vou comentar, mas vamos para a notícia do ACI Digital. 8 anos depois de uma nota de rodapé em um dos documentos assinados pelo Papa Francisco, parece abrir a porta para que os católicos divorciados e recasados recebam a comunhão sem renunciar às relações sexuais. Uma nova série de conflitos públicos sobre a sua legitimidade doutrinária mostrou o quanto esse tema ainda é controverso nos níveis mais altos da Igreja. As últimas críticas vieram, na semana passada, do ex-prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé da Santa Sé, o cardeal alemão Gerard Miller. Isso aconteceu depois que o Papa e o novo prefeito desse dicastério, o cardeal Victor Fernandes, que nunca poderia ocupar esse posto, tá? Nunca. O suposto escritor fantasma de grande parte da exortação apostólica Amoris Laetitia, Alegria do Amor, publicaram no dia 3 de outubro uma resposta conjunta a uma lista de perguntas formais, também chamadas de dúbia, apresentada pelo cardeal tcheco Dominik Duka sobre o tema. A resposta reafirmou as implicações inovadoras da exortação apostólica de 2016. Qual é a grande questão que nós precisamos entender aqui? Amoris Laetitia, provavelmente grande parte ou quase toda, foi escrita pelo Túcio Fernandes, que era um arcebispo de Buenos Aires, que já tinha livros sobre o beijo, que muitas pessoas falam que é pornográfico. É um cara que não poderia estar ocupando esse cargo. Até o Gerard Miller já disse que beirava heresia as coisas que o próprio Túcio Fernandes dizia e falava, e agora ele é elevado a cardeal e é colocado nesse posto que é o maior da igreja, vamos dizer assim, a respeito de salvaguardar a fé. O que acontece? Ele escreveu, enquanto era o antigo, não se ouvia falar muito sobre praticar, colocar em prática o que supostamente dizia Amoris Laetitia, por exemplo, mas agora quando ele entra na doutrina da fé, já a resposta das dúbias já deixa claramente essa situação que deve-se começar a pôr em prática o ensinamento da Amoris Laetitia, ou seja, mas é um ensinamento contrário à Bíblia. Porque a Bíblia vai falar que o casamento é indissolúvel, que Deus uniu, o homem não separa. Como que nós fazemos agora? Vamos continuar. Então, provavelmente o Papa não escreveu, mas ele assinou o que o Túcio escreveu. Então, é uma situação difícil. O cardeal Miller se pronunciou sobre isso na sexta-feira 13, publicando a sua própria análise da resposta da Santa Sé, chamando de ruptura com os ensinamentos claros de São João Paulo II e do Papa Bento XVI. Ele também disse que a resposta da Santa Sé também está em desacordo com as doutrinas eclesiásticas estabelecidas sobre o pecado grave e a recepção lícita da Eucaristia. O principal ponto de controvérsia suscitado por este documento, segundo o cardeal alemão, é o critério de admissão aos sacramentos para os divorciados recasados. A resposta da Santa Sé diz, com efeito, que os bispos deveriam desenvolver critérios baseados na Amoris Laetitia em suas dioceses, que possam ajudar
os padres no acompanhamento e discernimento de pessoas divorciadas que vivem uma nova união, e que a aplicação da Amoris pelos bispos da região pastoral de Buenos Aires, que Francisco chamou de a única interpretação, deveria ser considerada como um magistério autêntico e que nenhuma outra explicação abrangente seria apresentada. Faço um parênteses aqui. A igreja nunca ensinou isso. Então, como que nós ficamos como igreja? E eu não estou falando como uma crítica, não. Eu fico como que nós ficamos como igreja. Todos os papas anteriores, né, ensinaram o ensino de uma forma. O Papa Francisco agora está ensinando de outra. A quem nós deveremos seguir? Fica a pergunta. Esse documento de Buenos Aires, citado pelo dicastério, sugere que o pastor pode, após discernimento diante de circunstâncias complexas, estender o acesso aos sacramentos da reconciliação e da Eucaristia aos divorciados recasados que não observam o compromisso com a continência sexual em sua nova união. Pela Bíblia, essas pessoas vivem em adultério. E como que vai ficar? Se agora a igreja aceitar que pessoas que estão em pecado grave possam comungar. Como que fica? É uma situação muito difícil, é de se pensar. A resposta às dúvidas se aprofunda nas orientações dos bispos argentinos, dizendo que o Papa Francisco mantém a proposta de continência plena dos divorciados recasados em nova união, mas admite que pode haver dificuldades na sua prática e por isso permite que, em certos casos, após um discernimento adequado, a administração do sacramento da reconciliação, mesmo que não seja possível ser fiel à continência proposta pela Igreja. Tal abordagem, diz o cardeal Miller, é diferentemente do que afirma a resposta do dicastério, incompatível com os ensinamentos de São João Paulo II e Bento XVI, que permitem que as pessoas que, por motivos graves, vivem juntas em segunda união, sem relações sexuais, recebam a comunhão. Não permitem a comunhão quando essas pessoas têm habitualmente relações sexuais, porque nesse caso há um pecado objetivamente grave, no qual essas pessoas querem permanecer e que, ao se referir ao sacramento do matrimônio, adquirem um caráter público, escreve o cardeal. O cardeal também acusa abertamente a resposta da Santa Sé de não citar com precisão a passagem da encíclica Ecclesia de Eucaristia, de São João Paulo II, mantendo apenas a ideia que o julgamento sobre o estado de graça corresponde evidentemente apenas à pessoa em causa, uma vez que se trata de um exame de consciência, mas omitindo a afirmação segundo o qual, nos casos de comportamento externos que se opõem grave, clara e firmemente à norma moral, a Igreja, na preocupação pastoral pela boa ordem da comunidade e por respeito pelo sacramento, não pode deixar de se sentir diretamente envolvida. Vai além da Amoris Laetitia. O cardeal Miller também indica duas formas pelas quais a resposta da Santa Sé vai além do ensinamento do Papa Francisco. Em primeiro lugar, o dicastério sugere, na sua opinião, que o acesso à Sagrada Comunhão seja, em última análise, uma decisão tomada pelos fiéis que vivem em segunda união com base no seu exame de consciência pessoal. Opa, peraí. Então agora não é a norma da igreja, é o exame de consciência pessoal. Então o que vale é o que a pessoa sente e acha que é pecado, e não o que Jesus disse que é pecado ou o que a palavra ensina que é pecado. Olha para vocês verem como que a situação é difícil. Acontece que são os próprios fiéis que decidem se recebe ou não a absolvição, e o padre só tem que aceitar essa decisão. Se aplicarmos essa conclusão em todos os pecados, o sacramento da reconciliação perde o seu sentido católico, diz Miller. Outra evolução trazida pela resposta em relação ao ensinamento do Papa Francisco é a liberdade concedida a cada diocese para desenvolver suas próprias orientações para esse discernimento, destacando que a unidade da Igreja Católica sempre significou unidade na recepção da Eucaristia. O ex-prefeito do dicastério para a doutrina da fé diz que o fato de uma pessoa poder comungar em uma igreja local e não em outra é uma definição exata de cisma. Sim, é a hierarquia da igreja sendo colocada abaixo, o que a teologia da libertação sempre quis, né? Se a diocese puder emitir as normas relacionadas a esse tipo, então vai existir uma igreja
católica em cada diocese. Esse documento do dicastério argumenta cardeal Miller, em vez de orientar e restabelecer um consenso sobre esse tema, que já havia sido objeto de uma série de dúbia em 2016 e deu origem a discórdias profundas e duradouras na Igreja nos últimos anos, mantém ambiguidade geral, uma vez que a sua falta de precisão na redação pode permitir interpretações alternativas. As suas dúvidas sobre a confiabilidade da resposta da Santa Sé são reforçadas, destaca o cardeal, pela ausência da fórmula que normalmente formaliza a aprovação papal dos documentos preparados pelo dicastério, que neste caso só traz uma assinatura datada, como se não passasse a um descuidado apunto. O cardeal alemão acredita que tal contexto de incerteza exige uma nova dúvida. Existem casos que, depois de um tempo de discernimento, é possível dar a absolvição sacramental a um batizado que mantém relações sexuais com alguém com quem ele convive em segunda união, se esse batizado não quiser tomar a decisão de não continuar tendo relações sexuais. Ponto de interrogação. Aqui, meus irmãos, claramente é uma mudança na moral católica de 2000 anos. Precisamos ficar atentos. E é uma situação muito complicada. Por quê? Porque até Bento XVI houve um ensinamento. Depois de Bento XVI, a partir de 2006, de 16, aliás, né? Quando chega a essa exortação apostólica, coloca-se um grande ponto de interrogação nessa situação. E agora, com Tuccio Fernandes elevado a cardeal e também prefeito do dicastério da doutrina da fé, todo esse pensamento modernista e contraditório à palavra de Deus entra naquele que é o órgão que sempre foi o absoluto em salvaguardar a fé. Rezemos, os tempos são muito difíceis. Rezemos para que o Tuccio Fernandes, que tem condutas contrárias à fé, seja realmente guiado por Deus para não contradizer a palavra ou que ele se converta verdadeiramente. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!